Podcast Criativamente. Episódio 1. Quem somos nós e o que é a criatividade pra gente? Com Ana Paula, Denise, Marina e Vanessa. Bom, eu sou a Ana Paula, sou psicóloga, formada já há uns 11 anos. Trabalho com o Killing há uns 3. Conheci o Killing pela internet. Na verdade, eu não tinha Instagram e uma amiga minha falava assim: eu te marco no Instagram e você não me responde. E daí eu falei assim: ai meu Deus, eu nem sei de Instagram. Daí fui lá caçar Instagram e nisso as coisas que aparecer para mim era de artesanato, porque eu fazia caixinhas de MDF, daí eu comecei a gostar disso, enfim, procurando, até que apareceu o Killing. Não sei nem quem foi primeiro, o que eu vi primeiro, eu sei que fiquei louca, alucinada no Killing. E já pensei em fazer minha logo da psicologia. E daí, na época, só tinham pessoas estrangeiras, basicamente, que eu encontrava. E daí eu comecei a traduzir tudo que eu achava para eu entender o nome, né, do Killing, o que era. Daí eu vi lá Killing, filigrama, tira de papel, sei lá, havia vários nomes. E então, eu comecei a pensar, né, não, eu quero isso para minha vida, Aí, de tanto pensar que eu queria isso para minha vida, eis que cheguei na página da Denise. Acho que na época devia ser, quer ver, mais ou menos comecinho de 2017, eu acho que foi mais ou menos fevereiro, março. E eis que ela estava dando um curso presencial em Curitiba. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse negócio, porque como que eu vou entender fazer esse negócio todo? Porque eu preciso de alguém me ensinando, né? Aí, pela minha má sorte, aquele curso estava fechado já tinha completado e tudo mais. Aí eu falei assim, eu conversei com ela falei assim, eu acho que mês de maio ou junho eu vou abrir de novo Curitiba. Aí eu fiquei, né, caçando. Enquanto isso, fiquei imaginando na minha cabeça. Ela falou que, lógico, eu podia comprar alguns materiais. Comprei e fiquei formando tudo na minha cabeça. Até que chegou, né, o dia, foi acho que dia 17 de junho, e eu acho que eu dava aula, gente, no sábado. Eu não tenho certeza disso, mas eu não... Porque como que eu saí daqui de sábado? Naquela época eu dava aula no sábado. Mas eu consegui ir. Se eu tava dando aula, eu acabei, sei lá, trocando o dia. E daí eu fui para Curitiba e a gente fez um curso que o curso era... Eu acho que umas 8 pessoas. Eram 8 horas de curso, né, Denise? O dia inteiro de curso. Nossa, foi muito legal. E daí, desde então, estou aqui fazendo Killing, né? E já fiz outros cursos com a dona Denise também, e outras coisinhas mais. E daí fui conhecendo essas pessoinhas e a vida formada por Killing. Eu acho que é isso, né? Aí da minha apresentação. Sou professora também, né? Que isso faz parte da minha vida. Professora de psicologia. Então, divido a minha vida entre psicologia e Killing, certo? E são minhas duas razões de viver profissionalmente, vamos dizer assim. Acho que é isso minha apresentação. Quem é a próxima? Eu sou formada em design, me formei em 2009 em design de produto. Depois disso, eu fiz um MBA em gestão estratégica de negócios. Sempre gostei muito de fazer artesanato, sempre fiz desde criança. Na época da escola eu vendia muito brinco, fazia desenhos. Na faculdade eu fazia camisetas em tie-dye para vender, vendia pelo Orkut. Nossa! Sim. Eu fazia mandalas, né, pintadas em camisetas personalizadas e tal, né, isso na época da facul. E então eu sempre fui muito envolvida e eu sabia que eu ia seguir nesse caminho artístico, até por isso que eu escolhi fazer design. E aí, em 2012, eu estava grávida do Gael, né, meu primeiro filho. Aí eu descobri o Killing, também fuçando na internet, apareceu uma imagem para mim, e aí eu fiquei muito intrigada com aquilo. E aí eu fui logo pesquisar, saber o que tinha. Como a Ana falou, não tinha muito material em português, e eu morava na cidade interior, então lá também não tinha papelarias, né, com papéis bons, digamos assim.
E aí, como eu queria fazer logo, eu acabei comprando cartolina, fiz o quadro do Gael de cartolina, tipo, bem, né, mal acabado, com cola quente. E aí, na verdade, eu fiquei bem curiosa para ir desenvolvendo, para achar o material certo, para encontrar as formas de fazer com que parecesse com aquele primeiro trabalho que eu tinha visto, né? E aí foi a minha saga. Eu dei aula de inglês há 10 anos, então nessa época eu dava aula de inglês também. E aí em 2015 eu parei de dar aula de inglês e resolvi empreender com as artes. Eu não fazia só o quilling, né? Eu fazia vários tipos de produtos artesanais no início da Petrichor. E aí foi crescendo, o Killing foi chamando mais atenção, então eu fui desenvolvendo mais trabalhos relacionados a ele. E em 2017 foi quando a Vanessa me indicou para uma pessoa lá de Curitiba. E aí eu comecei a dar aula particular para ela e foi quando eu comecei a dar aula de Killing também. E desde então... que bom, dona Vanessa! Olha só! Eu até lembrei que foi você mesmo que me indicou o perfil da Vanessa, porque eu vi que assim, na sequência que eu seguia, e daí eu acho que é você e mais algumas pessoas, e eu lembro que você falou assim pra mim, não, segue, tem uma menina lá de Foz, o nome é diferente, ela falou do Bem diferente. Fala. Não é? Então, eu lembro. É depois que eu me liguei que não é, né? Mas enfim... E aí, em 2016, eu tive a Liz, que é a minha pequenininha, e a razão da minha vida são eles, meus filhotes, e a arte, né? De todas as formas, mas principalmente com o Killing. É isso. Oh, que legal saber que tá todo mundo interligado, assim, né? Muito Não doido. sabia dessa parte. É. Eu sou a Marina. Acho que é bem tranquilo identificar quem é quem pelo sotaque, né? E pelo tipo da voz. Então, eu sou a Marina. Eu estou aí de caçula do grupo. Mas eu estou fazendo faculdade ainda. Já faz um tempo também, né? Eu estou fazendo faculdade, estou terminando, estou no último período. E, assim, eu descobri o Killing com uns 7 para 8 anos. Logo quando eu me mudei para o apartamento que eu moro hoje, eu ia com frequência em uma feira de artesanato com a minha mãe. E lá ela tinha uma amiga que vendia pano de prato. E lá na barraquinha, logo em frente, tinha uma moça que fazia Killing. Killings até bem básicos, sabe? Com 6 bolinhas para florzinha e uma bolinha para o meio. E ela fazia isso milhares de vezes e vendia isso e fazia muito sucesso. E eu, como criança faladeira que eu era, eu fui lá pentelhar a dona. Tipo, o que é isso? O que você tá fazendo? Deixa eu ver, deixa eu ver. E toda sexta-feira, que era o dia da feira, eu ia lá nessa dona. E a gente acabou virando amiga. Ela falava que dava cursos e tudo, mas não para criança. Aí minha mãe teve que intervir e pediu para que eu, né, fizesse o curso com ela, que eu tinha, assim, tipo assim, capacidade, digamos assim, para aprender com ela. Então, eu passei um final de semana na casa dela, aprendi o que ela tinha para me ensinar, né? E guardei essa bagagem. Também pesquisei na época na internet, não tinha muita coisa. Eu lembro que eu ia para o trabalho do meu pai, que era onde tinha computador, pesquisava no Google, fazia aquelas montagens no Paint, assim, e imprimindo para eu ter conteúdo. E guardei esse conhecimento na cabeça. Aí, formei na escola, né? Entrei na faculdade e eu comecei a trabalhar num laboratório de genética e que a minha orientadora era uma mestranda que ela tinha acabado de voltar, se não me engano, da Holanda. E ela estava mostrando as fotos para o pessoal do laboratório. E dessas fotos tinha uma foto de desses lugares que vendem souvenir, sabe? O cartão postal e tudo. Tinha uns cartões de Killing na foto. E ela me mostrou, ele tá assim, olha isso aqui que legal. Eu tô assim, nossa, isso é Killing. Quanto tempo que eu não vejo isso? E todo mundo me olhou com aquela cara, que eu era um ET, né?
como assim você sabe o que é isso? Eu tô assim, não, gente, é Killing. E era uma coisa muito fácil no cartão. Ela, eu não comprei porque era muito caro. Aí eu tô assim, sério? Muito caro dela era, tipo, 15 euros. E a gente sempre converte e não sei o quê. Eu não comprei. Tô assim, uai, você quer que eu faça pra você? Aí eu fiz. No outro dia eu levei e fez o maior sucesso no laboratório. Foi aí que começou. Porque eu fiz para professora, fiz para o laboratório do lado. Antes de eu ir para o laboratório, eu frequentava as aulas, né? Então, meus amigos acabaram conhecendo também. E eu fiz um álbum compartilhado no meu perfil do Facebook. Aí começou a ser uma coisa muito estranha, porque quando gente, acho que no início, né? Quando gente que a gente não conhece começa a nos procurar pelo que a gente faz, você fala assim, nossa, tô fazendo alguma coisa certa, né? Porque não é um apoio familiar, não é um apoio dos seus amigos, é tipo, você realmente está sendo reconhecido por aquilo. Então, foi aí que começou a minha parte. Você no Killing. Muito bem. Então tá bom, vou começar. Oi, meu nome é Vanessa Oliveira, sou de Foz do Iguaçu. Eu, desde criança, eu sempre tive uma inclinação muito forte para arte. Eu fazia as minhas capas de caderno com recortes. Como a Denise, eu também fazia as minhas joias, digamos assim, com miçanga e vendia na escola. Então, eu sempre tive uma inclinação muito grande, assim, para essa área. Uma época eu estava desempregada e comecei a procurar na internet alguma técnica que envolvesse papel. Estou falando de 15, 16 anos atrás, então vocês podem imaginar que eu costumo dizer, aqui tudo era mato, não tinha nada de nada, assim. Killing. Sim, já existia o Killing, mas assim, não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, igual Instagram, Facebook, né? Então era muito cru ainda no Brasil a questão de informação a respeito dessa técnica. Comecei a desbravar a internet, achei muita coisa dos gringos, né? E comprei o material online de uma pessoa que vende até hoje e comecei a praticar sozinha mesmo. E foi aí que eu comecei. No início, eu fazia cartão de aniversário, fiz convite de casamento da minha prima, fazia porta-retrato, então eu fui assim, bem gatinhando, mais errando do que acertando, mas eu me apaixonei, assim. A primeira bobina que eu enrolei de papel, eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Comecei vendendo numa papelaria aqui do meu bairro, vendia assim por R$2 um cartão, sabe? Bem para ver como seria a aceitação. Porque eu sentia que as pessoas tinham muito preconceito. E eu acho que ainda tem um pouco com relação ao papel, assim. Tipo, nossa, custa tudo isso, mas isso é só papel. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. E, bem, a minha transformação no Killing e de como eu sou hoje, assim, foi graças ao Yandeva, que não existe mais. Eu tive muito apoio lá, não com relação à técnica, mas com relação à formação da minha pessoa como artesã, como artista. Eu confesso que eu morria de vergonha de mostrar o meu trabalho, não por achar feio, mas pela essa questão do papel mesmo, assim, sabe? Tipo, nossa, como as pessoas vão entender o valor que tem o meu trabalho por ser papel. Então lá eles me ajudaram muito nessa parte, assim, de me reconhecer como uma artesã mesmo, de agregar mesmo valor ao meu trabalho e à minha pessoa. Eu sou formada em turismo, então eu trabalhei durante 16 anos também na área, trabalhei em hotel, estava agora 13 anos numa operadora de turismo, e por estar nesse setor, eu tive uma inclinação muito grande para produtos para a área de turismo. Então, hoje em Foz eu tenho 2 pontos de venda. Um é um restaurante, galeria de arte, né? Que é um empório com arte, que tudo que tem no lugar está à venda. Então, assim, eles me acolheram muito bem com a minha arte, com a minha pessoa. Eu tenho um ponto no hotel e esse ano eu pretendo expandir um pouco mais.
E antes do turismo, o que eu comecei no Killing foi com os quadros de maternidade, que é um dos carros-chefes assim que eu tenho. Comecei com o quadro do Santo Anjo, fazendo para minha prima, depois eu fiz para uma amiga, e nisso no boca a boca foi surgindo. E daí que começou a vir um pouco mais dessa onda de Orkut, depois Facebook, daí Instagram, e daí que eu comecei a divulgar um pouco mais meu trabalho. A gente estava falando agora há pouco do nome do ateliê, né? Vou falar rapidinho sobre isso, porque na época que eu criei o nome do ateliê, como eu fazia outras artes, eu não queria um nome que remetesse diretamente ao Killing, porque eu ainda pensava que eu ia continuar fazendo outras coisas. E daí veio a ideia do nome Farfalla Piccola, que quer dizer pequena borboleta em italiano. Tem vários motivos para eu ter escolhido esse nome, mas esse é o principal, assim. E é isso. Por que fazer o podcast? Por que fazer um podcast? Por quê? Para ter mais uma forma de conteúdo de Killing. Uhum. Foi o que guiou, assim, ter outra plataforma, outra forma de apresentar. De escutar. É isso aí. Legal, então. Né? Uhum. A gente aprofundar isso também, para não ficar só isso. É isso aí, beleza. Isso, tá? É porque a gente quer, né? Não, eu acho que a ideia de fazer, primeiro, é para estar mais um canal, digamos assim, né? E eu, pelo menos, acho interessante essa questão de você aprender alguma coisa escutando, né? Tipo, sei lá, tô lavando louça e tô escutando. Então, eu acho bem interessante isso. Sim. E o de fazer nós quatro, da questão de ter várias experiências, várias cabeças falando sobre um assunto e debatendo, né? Tipo, Uhum. para enriquecer, não ter só um lado, mostrar várias visões de uma única coisa. Isso. Um podcast Isso pra aí. gente se reunir e conversar sobre Killing, então. Aí! É isso. Boa. Cada uma com a sua experiência, com a sua bagagem. Pra gente poder se reunir, porque esse é o Cada uma num objetivo. canto. Cada uma num Aham. canto, então. queremos hoje falar sobre Killing. E o que é a criatividade para você, Ana Paula? Vixe. Posso dizer que, né, aproveitando a deixa do que a gente está comentando, o que o Killing floresceu, né, em você, então vamos aproveitar. Eu acho que, para mim, pelo menos, e daí já vai entrar outras questões no meio, mas realmente ele floresceu algo que eu desconhecia que eu tinha, né? Porque mesmo eu sendo da área da psicologia, desde que eu trabalho com psicologia, eu trabalho com aprendizagem, estudo um monte de coisa relacionada a isso, mas eu não tinha a dimensão do quanto, né, ser criativo não é algo de dom. Por mais que aí é uma coisa assim de funcionalidade, você falar uma coisa, você também vivenciar ela para você entender como é que acontece, né? Então, assim, eu acho que depois que eu tinha muito disso, né? Eu não me identificava como alguém criativo. Eu lembro de coisas que eu li enquanto adolescente mesmo, né? Até na busca da minha profissão, o que eu ia ser, enfim. E sempre davam coisas relacionadas à criatividade, de arte e diplomacia, né? E eu sempre pensava assim, não quero ser advogada de jeito nenhum. E por que isso? Hoje eu tenho entendido por que talvez isso saía até em orientação vocacional, né? Coisas do tipo. E a arte eu sempre tive muito gosto mas eu tive muita dificuldade de me aproximar, porque por me cobrar muito, eu achava que isso tinha que ser de mim, e não de que eu teria que aprender. Nem pensa assim, tem que sair pronto, né? E não que você passa por um processo. O Killing, como eu fazia a própria questão das caixinhas, né, de MDF, eu gostava muito por causa da medição. Eu gosto de coisas que medem, né? Eu tenho que medir, então aquilo para mim é de medir e recortar. Sempre gostei disso. Aí, fazendo, né, com a questão do Killing, quando eu via né, para eu fazer o meu cartão de psicóloga, de juntar todas as pecinhas, assim, eu fui fazendo essa identificação que era um processo. E eu vou até pular um pouco, porque na verdade eu acho que eu entendi o que é esse processo criativo para mim agora na pandemia.
que eu acho que daí ficou muito claro, assim, como que funciona. Quando começou mesmo, né, eu já estava vindo de coisas, buscando outras artes, fazendo, né, me identificando e entendendo que, assim, eu não precisava fazer algo que alguém tinha que dar crédito. Era eu que tinha que confiar naquilo que eu estava fazendo, né, que era uma criação minha. E daí, quando veio a pandemia, quando veio toda a mudança, né, das aulas, principalmente, né, de eu ter que me adaptar a essa questão de das aulas para meus alunos via remota, da minha preocupação que eu tinha em relação a eles, como que ia ser o aprendizado deles, porque eu trabalho com aprendizado, como que eu ia lidar com tudo aquilo, a preocupação com a família, enfim. Foi um momento que eu tive, não sei se foi o tal do bloqueio criativo. Eu acho que não era, porque minha cabeça fervilhava muito, assim, de ideia, mas eu não conseguia passar pro concreto, pro motor. O papel. Eu não queria sentar para fazer, né? E daí começou a me dar um desespero muito grande nessa época, assim, porque eu falava assim, mas o que está acontecendo? Era uma coisa que eu gostava tanto, por que agora eu não quero fazer? Eu não quero fazer, porque eu estava me preocupando com as questões da minha outra profissão, né? E daí, nisso que eu estava pensando em tudo isso, caiu um negócio, parecia uma ficha, assim, ó, blá, 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 na minha cabeça. Eu montando uma aula para os meus alunos em relação a uma técnica que a gente tem, que usa desenho e tudo mais, um texto que eu já tinha lido 10 mil vezes já na vida, eu li e falei assim, nossa, esse texto está falando comigo. Tem alguma coisa a ver com a Ana Paula, artesã, e a Ana Paula, psicóloga também. Aí eu li o texto, eu falei assim... Eu lembro até, acho que eu falei para a Vanessa um dia, e eu falei para uma outra amiga minha, que é da psicologia, e falei assim, eu estou sentindo como se eu não pudesse brincar. Eu não posso brincar. A pandemia veio assim para mim, tipo, a coisa é séria, entendeu? Você não pode brincar. Aí que foi do texto que eu estava lendo, que fala sobre também, né, processo infantil e tudo mais, aí que eu me toquei. Tipo, o Killing, para mim, representa o tempo que eu brincava de Lego, de montar, né? Tô falando, não, falei a marca, mas enfim, montando pecinhas, e que eu criava toda a brincadeira, eu e meu irmão, a gente criava do zero, a gente não imitava, não copiava nada. A gente inventava móveis, a gente inventava objetos, tudo com as pecinhas, né, de plástico. E daí, o Killing para mim é muito isso. Esse momento que eu ia lá e criava, e ninguém falava para mim se aquilo lá, isso tá parecendo uma TV, isso não tá parecendo um carro, sei lá, porque era eu e meu irmão que montava, então pra gente parecia. Né? Então, assim, era o meu processo criativo. Aí, eu lendo o texto que falava sobre isso, aí eu vi, eu falei assim, pronto. Agora a pandemia veio com um choque na minha cara, de que, assim, ó, tem muita coisa séria acontecendo no mundo. Aí veio o meu senso de diplomacia, de justiça, tipo, eu preocupada com todas as coisas, achando que eu tinha que lidar com tudo também. Eu falei, não, olha só, por que eu não estou conseguindo criar? Porque daí eu me bloqueei para não ser mais a criança que é a minha criatividade, né? Esse retorno a não quer ser infantil, mas justamente dessa permissão de você fazer coisas sem ficar pensando em julgamentos, assim, né? E poder criar. Então, daí eu lembro que eu li o texto, e daí eu até fui na fonte principal. Eu li o texto e falava assim, meu Deus, eu não consigo entender, mas ele fala comigo esse texto. Falei para minha amiga, a gente foi discutindo, daí foi nisso que eu e ela fomos pensando, né? E ela me ajuda também bastante. E daí ela falou assim, não, né, você tá nesse processo, daí você tá muito preocupada, então você não tá conseguindo fazer. Aí, só que nisso me despertou uma outra coisa. Eu passo muito por momentos, né, na minha vida. E daí, quando eu comecei a trabalhar com o Killing me ajudou muito justamente a lidar com um problema bastante difícil, que eu vivenciava, e daí eu fazer uma coisa diferente. E nisso, querendo ou não, eu dei uma distanciada da psicologia em si. Eu fazia algo, como sempre fiz, em relação às aulas, mas eu tinha dado como se fosse um período sabático para a psicologia. E daí, agora que veio a pandemia, ela veio com um tapa na minha cara e falou assim, ó, agora você vai ter que retornar para ela, né? Então, assim, aí o que eu fui vendo? Eu tive que deixar um pouco do Killing, mas a quantidade das coisas que eu fazia, né? Aproveitar que a minha cabeça está borbulhando e pensar em outras formas da questão do produzir, né, do Killing também, mas sem a necessidade justamente de fazer isso que era o tal do, agora a coisa é séria.
Tipo, se eu ficar postando na internet, aí vem aquela parte do trabalho mesmo, né? Que eu tenho que, olha, eu tenho que mostrar, porque eu tenho que vender, porque eu tenho que isso, tem aquilo. E daí tava tirando uma característica minha, que era justamente a minha brincadeira. Então eu tenho que fazer num ritmo diferente do que é uma produção mais intensa. Porque eu tenho também a minha parte séria, que é a psicologia, né? Essa parte que eu tenho que, principalmente agora, né? A exigência que veio e tudo mais. E isso me proporcionou um encontro com a psicologia de uma teoria que eu queria estudar e fazia muito tempo eu não conseguia. E agora eu estou conseguindo, né? Porque antes parecia que eu não podia fazer algumas coisas, assim, pela sobrecarga mesmo. Então, eu vejo que daí a criatividade está nisso. Eu estou num movimento que, às vezes, está um movimento intenso para um, que seria o Killing, outro momento está intenso para a psicologia. E, ao mesmo tempo, essas duas coisas, para mim, conversam muito, né? Então, acho que a criatividade é isso. É um encontro de você com você mesmo, no meu caso, com essa infância, né, criativa de permissão, e ao mesmo tempo também essa permissão aos meus momentos, que eu acho que eu não posso forçar, né? Eu tenho que seguir assim conforme essa minha necessidade de pegar e agora aproveitar que eu estou sendo criativa na psicologia, né? Então, assim, e por isso que eu acho que as duas se comunicam muito, né? Uma com a outra, e me fazendo estudar umas coisas que antes, para mim, tinha um bloqueio antes. Eu falava, não, calma, ainda não é o tempo de eu estudar isso, não é o tempo de eu escrever sobre isso, não é o tempo de eu pensar sobre. E daí, depois que isso passou, pronto, daí agora tá indo. Eu diminuí mesmo, né, até as minhas produções, as minhas produções estão locais, no caso, para eu fazer agora que é em volta de mim, que sempre pede, aí eu dividi assim, aí eu vi que se eu ficasse colocando na internet, vem muita gente de fora que eu não dou conta nesse momento, porque eu também tenho que dar conta da psicologia, né, mas não tá mais como começou na pandemia, que parecia que eu não ia dar conta de nada, e que alguma coisa, sei lá, ia estragar, né? Eu me senti muito culpada no começo, né? E no fim daí, ó, parei, refleti, falei, gente, eu tô vivendo um momento muito gostoso, que é justamente de permitir essa criatividade, que ela vem de várias formas, né? E daí é onde eu me percebo com coisas que eu vejo na rua e que daí faz um sentido, né, para mim, tanto para construir um quadro, quanto também para aquilo que eu tenho que estudar do que eu faço, né, da minha profissão. Então, é esse movimento, assim, criatividade para mim está sendo essa questão, e eu vejo que agora, no fim, a pandemia me trouxe essa definição, porque eu não tinha. Eu acho que eu não tinha, porque eu ainda estava meio mecanizada, né? Eu estava aprendendo algumas coisas e me reconhecendo enquanto uma pessoa criativa. Daí agora eu confiei, né? Realmente, eu sou criativa. É isso. Que massa. Enquanto você falava, eu estava lembrando daquele livro que até a Vanessa também já leu, do Caminho do Artista, da Julia Cameron, que ela fala que a criatividade é a energia pura, é a nossa essência, né? É uma coisa nata na gente. Então, tipo, tá aí, só que é bem como você falou, a gente vai bloqueando, né? Por várias questões da vida, né? E é tão legal quando a gente deixa isso acontecer, né? Fluir, florescer. É muito massa. Eu escuto, é uma coisa meio intrigante, né? Quando você escuta assim, nossa, como você é criativa. Isso é um elogio, mas ao mesmo tempo, eu sou criativa, mas eu me construo sendo criativa, né? Para mim, a criatividade, ela é uma bagagem, na verdade, né? Quando eu viajo, saudades viajar, né? Quando tô em São Paulo, assim, tipo, eu adoro ficar sentada, tipo, né? Quando tem, tipo, 2, 3 horas de espera. Adoro, né? Para algumas pessoas é uma tortura, mas eu adoro sentar e ficar observando as pessoas. Notar que observar é diferente de reparar, tá? Eu gosto de observar lugares, pessoas, eu já construo uma história, eu já piro e já começo a anotar coisas, assim, sabe? Para mim, a criatividade, ela vem muito do nada, assim, e como a Denise falou, para mim é energia pura, assim, é você sentir. E a Ana falou uma coisa muito interessante com relação à criança interior, e eu vejo muito isso na criatividade, assim. Para mim, um dos meus sonhos é dar curso, tipo, oficina para criança, presencial mesmo.
porque eu acho que as crianças, elas são inocentes, elas são muito puras e elas São livres, transmitem né? muito, elas são livres, né? Elas não Ela têm o não fica medo com essas noias, né? De, ai, nossa, é, certo elas não ou têm errado, o né? medo do julgamento e eu acho que elas nos ensinam muito essa parte da criatividade, assim. Imagino que a Denise, né, por ter 2 filhos, assim, ela recebe muita coisa das crianças nesse sentido, assim. Então, eu acho muito doido isso, assim. Eu sempre me questiono quando as pessoas falam, ah, mas você é muito criativa, né? Tipo, sou, mas eu vou atrás, eu pesquiso, eu estudo, e eu sempre falo, eu sou, mas você também pode ser. Porque É, todo mundo, no todo mundo fundo, todo mundo é criativo, né? Cada um numa área diferente. Às vezes a pessoa não tem, né? Acha que não tem o dom, assim, das coisas artesanais, mas a pessoa sabe cozinhar lindamente. Então, assim, eu acho que cada uma, mas eu acredito que toda criatividade é para todos. A gente conquista isso e acho que é isso. A teoria que eu tô lendo, depois eu posso falar, ela fala justamente dessa nossa ação criativa e depois fala sobre o brincar, né? E depois sobre o adulto. Na verdade, a criação não é só também coisas artísticas, né? Criação é justamente do movimento que a gente faz naquilo que é real, de qualquer transformação que você faz. Então, propriamente da escuta que você tem de alguém, a fala que você faz, o seu dia como você organiza, mas se você ter esse processo de percepção do que está acontecendo no seu dia a dia, você está ali, né, sendo criativo também. Eu acho que é nisso que às vezes vem a cobrança quando vem alguém perguntar, você é criativo? Ah, como você é criativo? Ou, né, o que é criatividade querendo que tenha uma denominação assim, é onde às vezes dá um desespero. Ai, nossa, será que eu sou criativa ou não? Dá uma travada, né? Tipo, eu me sinto Na às vezes verdade, desafiada, assim, sabe? De tipo, nossa, será que eu sou mesmo, sabe? que daí te põe em Mas, questionamento, mas daí se a gente valorizar tudo que a gente faz durante o dia, na verdade a gente está sendo criativo, você está modificando, né, as coisas assim. sim. E é essa Mas, questão de eu sou ou não criativa, aí gera muito da questão da comparação, né? A gente se comparar, exatamente. que é o maior erro que a gente pode fazer, né? então. Se Uhum. comparar com o nosso processo, né? Com a nossa linha, não com o dos Um dos outros. outros, É exatamente. um trabalho interno muito, muito intenso, assim, que eu tenho e que eu acho que grande parte também tem, né? Com certeza. De perceber que a tua evolução e você deixar fluir, né? E também como a gente falou, ser o que você já é criativo, né? Ser o que você quer ser, não sendo moldado pelos Pelo. outros, né? Ou que nem até a questão de conteúdo que a Vanessa falou antes, a gente vê uma galera colocando um monte de conteúdo e tal, e na verdade a gente acaba querendo fazer, mas daí se sente sufocado ao mesmo tempo. Na verdade a gente tem que ser como a gente se sente É, bem, ser o que tá afim de ser, sabe? eu acho que nesse processo, eu acho que a pandemia serviu para todo mundo, para diversas áreas, assim, né? A pandemia, ela me tirou do turismo, né? Tipo, vai, voa. Apesar que eu amava o meu trabalho, mas eu sempre tive o sonho de me dedicar ao ateliê, sabe? E talvez se não fosse a pandemia, eu não teria tido essa coragem, assim. E... Ah, tá, agora eu lembrei que eu queria falar. Que a pandemia me ajudou nesse ponto, e essa questão do postar muito, de fazer muito, de aparecer muito, eu fiquei um tempo fazendo isso, mas eu acabei vendo, eu tive uma crise de ansiedade nesse processo todo, e eu acabei percebendo que não seria eu, sabe? Não é minha essência fazer aquilo. E no meu trabalho eu quero mostrar como eu sou de verdade, sabe? Eu não quero fingir que eu sou de um jeito, porque eu sou desse jeito, assim. Então, para mim, isso é muito importante, sabe? Ser a minha verdade, mostrar a minha verdade, e não, né, ser mais uma pessoa que está ali fazendo, né? Para mim, isso é muito importante. Muito E bem. para você, dona Marina, nos fale sobre
a questão da criatividade? Como você sente? Dois casos, na verdade, que eu vou contar. Que o primeiro deles é quando eu estava na escola e uma professora minha me questionou, assim, ela sempre, semanalmente, né, tinha as aulas de artes, e ela me questionou tipo, alguma coisa do tipo, ô, cadê essa cor? Por que você não tá usando essa cor? E era um amarelo. E eu tinha falado com ela, deu mais, eu não vejo amarelo. Por que eu vou usar o amarelo se eu não tô vendo o amarelo? E não tô me lembrando o nome dela aqui agora, mas a feição dela tá aqui na minha cabeça, como se eu estivesse vendo ela aqui agora, e ela falou pra mim assim, você não vê o amarelo porque você não observa o amarelo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Imagina uma pirralha andando na rua, tipo, nossa, eu tenho que achar o amarelo, cadê o amarelo? E eu lembro que Coitadinha! eu comentei com uma amiga minha e ela falou assim, não, mas o sol é amarelo. Eu olhei pro sol assim, deu não, o sol é branco. Que mané amarelo? Cadê o amarelo? E tô procurando amarelo, até que comecei a ver os carteiros, né? Que o uniforme dos Correios aqui, né? É amarelo. Comecei a reparar nas flores. E começou a pular amarelo na minha frente, assim. Nossa, realmente tem muito amarelo. Por que eu não conseguia ver amarelo? Então, eu acho que, assim como isso me veio na cabeça agora, que a criatividade é uma coisa que a gente tem que querer ver, né? Igual a Vanessa falou, senta no aeroporto e gosta de observar as pessoas. Eu gosto também de imaginar o diálogo das pessoas. Eu tô vendo elas ao longe e fico assim, nossa, será que eles estão brigando? Será que eles estão apaixonados? Será que eles estão fazendo? Sabe? E eu Que acho que bom, vem eu não estou sozinha, que bom. Me sinto menos doida. e é muito disso, de você ter o olho certo para enxergar o que você quer ver. E não tô falando de assim abstrair o que você não quer. Pode até ter um pouco disso também, mas é de você educar os seus olhos a verem o que é que você procura. Porque igual fiz uma história, né, na quarentena, eu tava muito atolada, assim, muita coisa automatizada, e eu tava nessa também de, tipo assim, não sou criativa, meu Deus, eu só tô automatizando meus processos, o que eu, né, eu preciso criar um personagem, eu preciso fazer alguma coisa, e fui toda equipada na rua de máscara e tal, viseira, e tô andando na rua, e nisso me passou uma moça, muito curiosa, sabe esse pessoal que vende brincos e fica andando com aquelas cartelas assim embaixo do braço com os brinquinhos todos de pendurados? Me passou uma moça com cabelo curtinho. Eu lembro assim perfeitamente dela, uma blusa meio tie-dye assim, lilás com um saião verde, uma bota, tipo um coturno e como se fosse esse quadro de tela com os brinquinhos pendurados. E quando eu olhei, ela tava com uma mochila. Em cima da mochila dela tinha um gato. Tipo, em pé, assim, com aquela pose de gata arqueada, sabe? Em pé na mochila. Eu tô assim, gente, eu achei minha personagem. Ainda não consegui desenhar ela ainda. Mas imagina, uma menina de cabelo curto com saião, uma mochila e um gato preto andando assim com ela e ela andando pela cidade. Então, assim, as coisas pulam na sua frente e você só tem que ter calma, Se permitir, se né? permitir ver aquilo ali. Então, eu tô me treinando muito para isso. Por mais que a gente tá mais recluso, eu tento achar essas coisas olhando pela janela, olhando a galera na rua, vendo algum filme. Porque se você não exercitar, né? Criatividade para mim igual pensar, é um músculo. Então, se você não exercita ele sempre, vai acabar murchando, né? E não tô falando que não existe uma pessoa não criativa. Não existe. É só você exercitar isso. E uma coisa que eu acho muito legal, Vendo, escutando, eu né? acho que eu tive uma semana, faz pouco tempo, acho que eu conversei com a Ana e com a Marina, eu comentei alguma coisa assim de que eu tava me sentindo totalmente não criativa e não apta para fazer os trabalhos que eu tinha, assim, eu tive um bloqueio criativo grande. E nossa, eu fiquei muito, eu falei, nossa, mas será que eu consigo? Será que eu consigo mesmo, sabe?
Então, é uma coisa muito doida. E falando de criatividade, bagagem criativa, o que eu acho legal, a Denise já comentou sobre isso, é a gente explorar outras áreas também. Não é só ficar buscando referência no Killing para você melhorar. É você olhar outras técnicas, ler sobre conteúdos diversos, assistir filme, igual a Marina falou. Eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho nossa cabeça e abrir um leque, assim. Porque todas as áreas, né, eu acho que a gente consegue pegar um pouquinho, assim, para ir montando o nosso processo criativo, a nossa bagagem criativa. Eu gosto de bagagem criativa, acho legal essa expressão. Eu sempre falo para as minhas alunas que alimentar-se diariamente, cara, de coisas artísticas e não artísticas, né? Visuais e não visuais, nossa, acrescenta muito para nós. Até enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma palestra que eu assisti sobre... tem um sistema, sei lá, articulador ativo, uma coisa assim. Talvez a Ana saiba, que é no cérebro, que é tipo um sistema como se fosse um algoritmo. Que nem a Marina estava falando, eu não vejo amarelo. Daí começou a ver amarelo, começou a aparecer um monte de amarelo. É igual no pesquisa, né, na internet, que daí faz uma coisa, parece só aquilo. No nosso cérebro a gente tem isso. Então é uma questão de a gente quebrar essa questão da mente automática, né? De a gente não ir sempre no automatismo, sempre só o que aparece nos nossos olhos ou na internet, sabe? E além disso, procurar coisas fora disso, né? Associação de ideias, né, que você tem que fazer, na verdade, e se permitir associar, né? Senão a gente só faz coisa rotineira mesmo, mecânica, né? E o cérebro também se acostuma, né, com essa coisa. Vou fazer sempre desse cômodo. jeito. Você tem que, muito cômodo. Exatamente, tem que incentivar. Não posso ficar só nessa forma, né, de ver aí, porque não dá muito certo. Uma das coisas deixa eu avisar, tem 3 minutos aqui. Acho que dá pra... Acho que dá. Como a gente fecha daí? A Denise falou? Denise... Criatividade, tudo, cara. Tudo é energia, tudo... como é que falam? Floresce minha criatividade. Eu tento ver linhas, cores, expressões... E a criatividade é justamente tudo que a gente falou, é viver isso, né? Não só ser artista, não só trabalhar com algo artístico, mas sim viver a vida com criatividade, né? Se deixando ser, tentando se podar o mínimo possível, se bloquear de sentimentos, até sentimentos que são tidos como ruins, vão deixar a gente florescer também a criatividade, né? Então, para mim, criatividade é tudo. Ou seja, a criatividade dela é para florescer, gente. Ela falou florescer. Tantas vezes. É que florescer é a minha palavra. É ela. Pronto, resumimos. Denise. Floresça. Denise. Florescendo com Denise. Mas o negócio parece que sai, né? Faz um lugar que expande, né? Expansão. É isso. É expansão. E tá aberto para isso, né? Pronto. Sucesso. Eu acho que nós falamos aí, né? Sobre cada um no processo criativo. E eu acho que uma coisa também, pode ver que a gente foi falando de criatividade, mas ficou muito, assim, o momento agora. Nós estamos num momento de criatividade agora. Aí para ver como ela se transforma, porque às vezes em outros momentos a criatividade já vai ser outra coisa que vai estar influenciando. E é uma continuidade, mas ela nunca se mantém igual, né? Porque se você perguntar, como é a criatividade? Você pode lembrar desde quando, que nem a Marina falando, quando ela era criança, ela fazendo um negócio, de como é hoje, né? Eu até mandei para vocês uma história em quadrinhos, dessa história que a Marina falou de ver a professora não identificando nela que ela sabia qual que era amarelo, por exemplo. Não tem amarelo, né? Enfim. Em escola é muito perigoso isso, porque bloqueia a criatividade de muita criança, porque assim, é um ensino pedagógico, né? Tem que ensinar as cores pedagogicamente, sistematicamente.
porém também tem que ver o que significa aquilo para a pessoa, né? Então, eu já tive casos de atendimento de que a criança via o céu de todas as cores e ele não pintava de azul. Então, aí a hora que foi questionar, eu falei, mas por que você não pinta o céu de roxo e laranja? Ah, eu não via no fim da tarde? É o que eu vejo. Olha a sensibilidade, né? Então, quer dizer que ele não estava errado, porque realmente você muda de cor. Né? Então, é isso que a gente sempre tem que pensar com a gente também, né? O que a gente percebe, como que a gente constrói e que tá aí a nossa criatividade. Isso Muito mesmo. interessante. Isso mesmo. Adorei nosso primeiro episódio. Vai Muito ficar bom. tenso para fazer os recortes, ó. Falar em recorte. Vai tudo. É, não. Vai esse negócio. Vai, fala assim, tchau. Que bom. Aguardo você. Tchau, assim, ó. Tchau. Tchau, Vanessa.